Minutos, estamos em contato agora com Miguel Reale Júnior, com o jurista Miguel Reale Júnior. Nós vamos falar toda a situação, né, que tivemos desde a semana passada, desde sexta-feira, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, né, da pasta aí de Segurança e Justiça, e toda a especulação em relação aos nomes que podem substituí-lo e também ao superintendente da Polícia Federal. Doutor Miguel Reale, boa tarde. Boa tarde, Eli. Doutor Miguel, eu queria uma avaliação sua em relação a toda essa situação que foi colocada na semana passada. O ministro Sérgio Moro criticou, fez denúncias contra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, na sexta-feira mesmo, se defendeu. Nas redes sociais, no final de semana, nós tivemos opiniões muito divididas. O Congresso não quer assumir qualquer posição mais radical em relação a essa situação. Temos pedidos de processo de impeachment. Eu queria a sua avaliação. Bem, Denise, a avaliação é de que esse fato que ocorreu semana passada é apenas a consagração de uma reiterada conduta de falta de decoro do presidente da República há muito tempo. Eu tenho dito que a falta de decoro é a falta de compostura, a falta de comportamento correto, digno, exigido ao presidente da República. É como aquele bêbado que a cada dia aumenta um pouco a dose alcoólica, né? Sempre é indecorosa essa conduta, decorosa a conduta, até o dia que ele cai no meio do salão. Então, o Bolsonaro caiu no meio do salão quando veio a denúncia, no sentido de que ele havia pretendido interferir na Polícia Federal. E há um dado importante de ser destacado, que foi revelado pelo ministro Moro na troca de mensagens, que o presidente recorta uma notícia do site antagonista que diz: a Polícia Federal na cola de 10 deputados. Ele diz: está vendo? Estão na cola dos 10 deputados. 10 deputados que fizeram o quê? Que eram os patrocinadores daquele encontro do domingo contra o Congresso Nacional, contra o Supremo, a favor da intervenção militar. Quer dizer, ele estava interessado por isso precisa mudar o diretor da Polícia Federal, porque a Polícia Federal vai estar na cola desses 10 deputados. Que 10 deputados? Que teriam participado da promoção daquela reunião, né, a que o presidente não deveria ter ido, em favor da intervenção militar. Então, havia um interesse, sim, de interferência na Polícia Federal para a proteção de 10 deputados que participaram de um ato cuja presença do presidente já se constituía num crime de responsabilidade. O presidente da República em um ato a favor do fechamento do Congresso e pela intervenção militar. Então, sem dúvida, existe uma interferência, um interesse de interferir para seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus deputados apoiadores, visando com isso modificar a direção da Polícia Federal. Esta é uma interferência no Poder Judiciário. A Polícia Federal atua por determinação da Justiça, nesse caso até por determinação do Supremo Tribunal Federal. Jamais o Poder Executivo, seja o secretário de Segurança Pública na Polícia Civil, seja o ministro da Justiça, com relação à Polícia Federal, pode intervir no andamento de processos, de inquéritos, no andamento de investigações. A Polícia Federal tem outras atribuições de cunho executivo, mas nesse caso ela atua como polícia judiciária. Então é uma interferência no Poder Judiciário, uma interferência indevida, quebrando com o princípio da impessoalidade, quebrando com o princípio da moralidade na administração pública. É um fato absolutamente grave, né? Dentro da linha que ele vem adotando o presidente, que me parece uma linha doentia, ele vem, sem dúvida nenhuma, apresentando comportamentos inadequados, indecorosos para o exercício da presidência. Agora, doutor Miguel Reale, as ações aí que vêm pela Procuradoria e mesmo o processo que já estava sendo encaminhado do âmbito do Supremo com relação a esses deputados, com relação às manifestações e mesmo as fake news que teriam relação aí com a proximidade com os filhos aí do presidente Bolsonaro, isso daí pode ser encaminhado paralelamente. E uma outra coisa é a indicação agora do novo ministro, indicação da Superintendência da Polícia Federal. Nesse caso, o presidente tem autonomia. O presidente tem autonomia para indicar cargo de confiança. Ele pode indicar. O problema todo não é
quem indicar, mas por que indicar? Por que indicar? Com que finalidade? Com que objetivo? Não é indicar um novo delegado, um novo diretor da Polícia Federal, para quê? Para ele ter acesso, para ter conhecimento, para interferir no andamento de processos, de investigações? Nunca o ministro da Justiça pode interferir na tarefa autônoma da Polícia Federal de investigação. Veja que nós caímos numa ditadura, no momento em que um inquérito policial vai ter interferência política, né, do chefe do Poder Executivo para determinar como é que um inquérito policial deve caminhar ou não, a favor ou contra o réu. Ou seja, isto é sem dúvida nenhuma, uma característica bem específica de um regime ditatorial. A insegurança que a população, que o cidadão fica, de que poderá haver um inquérito que vai ser instaurado, né, contra ele, com manipulação a ser feita pelo chefe do Poder Executivo. Veja a gravidade dos fatos. Acho que muitas vezes não está se dimensionando a gravidade do fato que foi denunciado pelo ministro Moro, que, aliás, não praticou nenhum crime de denunciação caluniosa. Eu acho risível querer catalogar como denunciação caluniosa, porque a denunciação caluniosa é um crime muito específico contra a administração da justiça. É quem vai à justiça com um pedido para que se instaure um procedimento visando a apuração de crime de alguém que sabe inocente. O Moro não fez nenhuma. Quem foi à justiça foi o procurador-geral. Não foi o Moro. O Moro fez a denúncia numa audiência pública, numa entrevista. Não existe crime de denunciação caluniosa. É que pode existir crime de calúnia. Mas para que haja apuração de crime de calúnia, precisa de representação do ofendido, ou seja, a vítima, o presidente. Como o presidente não tinha feito representação, o procurador, que quer pôr o pé nas duas canoas, arranjou denunciação caluniosa. Agora, na sua avaliação, como é que seria o encaminhamento jurídico dessa situação toda? É através dessa ação que veio da Procuradoria? Da Procuradoria vai ser apurado esses fatos que foram indicados pelo ministro Moro na sua entrevista. O procurador é que determinou a instauração desse inquérito para apuração desses fatos delituosos, que não são de fácil apuração no tempo, não é? Nós temos uma crise política de um presidente que não gera mais confiança na classe política, perdeu grande parte do seu apoio na população, seja por esses atos, seja por tirar o Moro, que é uma figura que tinha uma representação e um apoio popular bastante significativo, seja por aquele seu pronunciamento na sexta-feira à tarde, extremamente demonstrativo de alguém que não está com um pleno juízo exercendo as suas funções. Um discurso que não tinha começo, meio e fim, né, uma barafunda, a demonstrar a falta de compenetração e de condições mentais para estar exercendo. Eu tenho dito, já disse isso várias vezes, lá atrás, no tempo disso, o caso Bolsonaro não é caso de impeachment, é caso de interdição. E repito, né, disse já, agora mais recentemente, que era para fazer um exame de sanidade. É efetivamente um quadro que me parece um quadro paranoide, um quadro de paranoia, e que leva a dizer, eu sou o dono do país, eu sou o presidente, eu tenho a caneta, eu tenho a Constituição, eu sou a Constituição. É realmente demonstrativo de alguém que quer demonstrar poder, tira um ministro da saúde fundamental para o país naquele instante, né, e com o qual manifestamente ele tinha um processo de inveja da representação, do sucesso popular e da autoridade que estava exercendo fundamental. O ministro da Saúde disse muito bem, quem é que a população vai seguir, o ministro da Saúde ou o presidente da República? O presidente da República já causou muito malefício, porque muito do isolamento deixou de existir por conta da sua manifestação contra o isolamento, que contraria a sua própria lei que ele estabeleceu em fevereiro, as demonstrações da necessidade do isolamento em vários países do mundo, pela Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, os fatos se acumulam. É uma conduta reiterada
de incapacidade, de inapropriedade para o exercício da presidência da República. Perfeito. Nós ouvimos o Dr. Miguel Reale Júnior, que é jurista, um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Dr. Miguel Reale, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela entrevista.